Olá pessoal, belezinha? Vamos a mais uma aula sobre as grandes navegações e hoje nós trataremos, nós faremos aí o fechamento desse assunto com a consequência, na verdade as consequências da expansão marítima europeia. Então no fundo aqui nós tentaremos entender uh, quais foram os resultados das grandes navegações. Que consequências tiveram a expansão marítima e comercial europeia na transformação não só da Europa, mas de todo o globo. Então vamos buscar aqui as principais consequências da expansão ultramarina europeia. Nós temos, eu elenquei aqui não necessariamente nessa ordem, mas foi a ordem que eu encontrei para organizar o nosso pensamento aqui. Nós temos a mudança do eixo econômico da Europa, que vai do mar Mediterrâneo para os oceanos Atlântico e Índico. Então, aquela o renascimento comercial lá no século 12, 13, ele tem como foco, tem como eixo ali de correntes cruzadas a abertura, a reabertura do mar Mediterrâneo. Nas grandes navegações, na expansão marítima, nós temos o dilatamento dessas rotas comerciais para o Oceano Atlântico e o Oceano Índico e para todos os oceanos. Na verdade, esse mercado europeu ele é dilatado para todo o globo. Não é à toa que alguns autores tratam, como consequência direta aqui da expansão marítima e comercial europeia, o início da globalização. É um comércio que tem como centro, como epicentro, o mercado europeu. Ele se dilata, essas rotas mercantis, elas abrangem o mundo todo a partir aí da expansão marítima. Um outro ponto interessante, quando nós temos essa mudança do eixo econômico europeu do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico e Índico, nós temos as cidades italianas entram em decadência. As cidades italianas que estavam ligadas a esse comércio mais mediterrâneo perdem espaço para a ascensão dos países ibéricos, ou seja, perde espaço para a ascensão da burguesia mercantil, mas não só da burguesia mercantil, mas também dos países como Portugal e Espanha. Essas burguesias mercantis desses países, elas também se dilatam, elas dilatam o seu poder na esteira desse dilatamento das rotas comerciais. Então nós temos aqui essa mudança do eixo econômico da Europa, do mar Mediterrâneo para os oceanos Atlântico e Índico, leva como decorrência a decadência das cidades italianas e a ascensão dos países ibéricos. E a ascensão mais ligada aí à burguesia, às casas dinásticas dos países ibéricos. Então nós temos ali em Sevilha, em Lisboa, na cidade do Porto, e depois esse eixo econômico ele vai também ter como centro ali o norte da Europa. Boa parte dessa riqueza vai se concentrar na Holanda, ali em Amsterdã, ok? Depois nós estudaremos esses processos mais adiante. Mas se nós entendermos aqui essa mudança do eixo econômico da Europa, do mar Mediterrâneo, para o Atlântico, para o Oceano Atlântico, para o Oceano Índico, e a decadência das cidades italianas e a ascensão dos países ibéricos, já está ótimo, já está de bom tamanho. Nós temos aqui também o fortalecimento das monarquias nacionais, ou seja, a intensificação do processo de centralização política, que resulta na consolidação dos estados absolutistas. Então nós temos a consolidação dos estados modernos europeus, dos países, e dentro desses países a consolidação do absolutismo, ok? Esse absolutismo também nós teremos uma aula somente para entender esse processo de consolidação aqui do poder absolutista nesses países europeus, sobretudo em Portugal, Espanha, mas França, Inglaterra também.
Então se consolida o poder desses estados absolutistas. Esses estados absolutistas, eles adotarão, né, práticas econômicas que nós chamamos de mercantilismo. Então, o fortalecimento das monarquias nacionais, que é a resultante aqui, né, que resulta na consolidação dos estados absolutistas, concomitante a isso, nós temos a legitimação do mercantilismo. O mercantilismo, as práticas mercantilistas, serão amplamente utilizadas pelas potências ultramarinas europeias, que serão, sobretudo, né, estados modernos, ou seja, estados absolutistas aqui. Essas práticas mercantilistas se caracterizam pelo protecionismo, né, pelo monopólio e pelo colonialismo. Nós teremos aulas também aí para definir essas práticas mercantilistas, para definir melhor esse mercantilismo, mas nós podemos colocar aqui, né, como um tripé do mercantilismo: protecionismo, monopólio e colonialismo. Exemplos, né, se nós desdobrarmos isso: a criação de companhias comerciais, de companhias de comércio, que são, né, ligadas aí, que têm benefícios desses estados absolutistas, e elas têm um monopólio das relações entre metrópole e colônia, da comercialização de determinados produtos. Isso aumenta o lucro, isso aumenta a tributação. Nós temos a formação do chamado antigo sistema colonial. Esse colonialismo é a busca de colônias. Então nós temos a constituição, sobretudo de Portugal, Espanha e dos países ibéricos, de grandes impérios coloniais. E aí resulta aqui a formação do chamado antigo sistema colonial. Esse antigo sistema colonial nada mais é do que, né, as metrópoles europeias buscando colônias na América, né, sobretudo na América, mas não só na América. É, Depois nós veremos como que o desdobramento, né, o moderno sistema colonial ou o novo sistema colonial, nós chamaremos, né, de neocolonialismo, que aí já é a expansão já nos quadros da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, em busca de mercados, matérias-primas, não só na América, se intensifica na América, né, essa exploração da Europa aqui na América, mas também na África e na Ásia. Então nós temos aqui a constituição, né, de um quadro, de um cenário mais dilatado, no qual a Europa fica como centro desse sistema e a periferia desse sistema se estendendo para a América, África e Ásia. Por isso que se concentra muito mais riqueza, né, nos quadros aqui do sistema colonial na, na Europa. E na América, por exemplo, a formação desse antigo sistema colonial resulta na colonização da América. E aqui na América, nós temos o renascimento da escravidão, de uma escravidão moderna. Por que uma escravidão? Por que o renascimento da escravidão? Porque essa escravidão agora, ela se dará nos quadros do capitalismo. Então você terá a escravidão africana, a escravidão indígena, no sentido de produzir mercadorias, né? De produzir, por exemplo, aqui no Brasil, açúcar, de extrair ouro e prata das minas da América Espanhola. E tudo isso, né, constitui mercadorias que serão negociadas, transacionadas já no quadro do capitalismo. Né, ou desse capitalismo que nós chamamos de um pré-capitalismo, ou de um capitalismo comercial, ou de um mercantilismo, que é fundamental, né? A escravidão, a exploração do trabalho para a formação de riqueza aqui nos quadros do capitalismo. Olha só que coisa interessante. Então, a constituição, o início do capitalismo, nós temos aí o renascimento dessa escravidão que a gente chama de escravidão moderna, né? Que é uma escravidão que está dentro já do contexto do capitalismo. É um trabalho super explorado para produzir mercadorias, né? Num contexto mais dilatado aí, que é o mercado europeu, que é o mercado de mercadorias destinadas à Europa. A revolução comercial, que decorre disso também, na verdade, tudo isso aqui vai resultar na chamada revolução comercial, que é a ampliação das fronteiras comerciais do mundo ocidental. Então, entre o século XII e século XIII, que é o renascimento comercial e urbano, até o século XVIII, que é o aparecimento aqui da Revolução Industrial, muitos autores chamam esse período de Revolução Comercial. Por quê? Nós temos o dilatamento. Então, esse renascimento comercial que fica restrito aqui ao mar Mediterrâneo, lá no início do século XI, XII, XIII, ele se dilata para todo o globo, né? Tendo como o Oceano Atlântico e Índico aí como centro
E a Europa não precisa nem falar que é o centro comercial dessas relações. Então, a ampliação das fronteiras comerciais do mundo ocidental para todo o mundo entre o século XII e o século XVIII resulta naquilo que alguns autores chamam de revolução comercial. Essa revolução comercial traz a ascensão também e o robustecimento e o fortalecimento do poder da burguesia mercantil, da burguesia comercial, que estará acoplada à formação, né, dessas monarquias nacionais, desse processo de centralização política, né, esses estados absolutistas, né, concedendo monopólios, protecionismo para algumas companhias de comércio, fortalecem muito a burguesia, né, mercantil, que se irá aproveitar. O rei centraliza impostos, não precisa nem dizer, é fundamental, mas a ampliação das fronteiras comerciais também significa, né, ampliação do poder da burguesia mercantil, que aos poucos, até ali a independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana, as revoluções burguesas, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, no século XVIII a burguesia toma esse poder. Aí a burguesia chega de fato ao poder, mas aí é um assunto que nós veremos mais adiante. Uma outra característica desse período, como consequência da expansão marítima europeia, é a chamada Revolução dos Preços. Eu coloquei aqui, né, na verdade ela vai da segunda metade do século XV até a primeira metade do século XVI. Tem autores que falam que ela vai até um pouquinho mais, vai até o início do século XVII. Mas ela pega, né, principalmente o ápice aqui. O que seria a Revolução dos Preços? Ela é decorrente da onda, né, do afluxo de metais preciosos, de metais nobres, ouro e prata, que chegavam da América colonial. Então, grandes quantidades de ouro e prata chegavam não só da América, mas também, né, desse dilatamento, dessa ampliação do mundo, né, das fronteiras comerciais, que vai buscando, né, fontes de ouro e prata também na África, mas sobretudo aqui na América, vai chegar, né, uma grande onda de metal nobre, de metais amoedáveis como ouro e prata. Isso vai gerar um forte processo inflacionário, um forte processo de inflação na Europa Ocidental, ou seja, temos a alta nos preços europeus. Esse processo inflacionário na Europa Ocidental, ele significa que se tem mais ouro e prata, o preço das coisas também sobe. Então isso é um processo inflacionário. Alguns autores falam que a consequência direta da expansão marítima europeia é, né, nós entendemos tudo isso como aceleração da chamada acumulação primitiva de capitais. Um conceito aqui bem marxista. Isso não significa, né, na verdade é um conceito muito utilizado em economia, em história. O que seria acumulação primitiva de capitais? Seria esse processo que vai aí, né, do século XV ou até antes um pouquinho, mas vamos pegar esse período aqui, é fundamental para a Revolução Industrial. Sem acumulação primitiva de capitais, sem, né, a formação desse antigo sistema colonial, sem o renascimento da escravidão, sem a colonização da América, sem essa questão do monopólio, sem os estados absolutistas, nós não temos as condições que irão se reunir lá no século XVIII para fazer a chamada Revolução Industrial. Então esse período aí que vai, sobretudo do século, né, da expansão marítima, do século XV até o século XVIII, nós chamamos de acumulação primitiva de capitais, ou seja, estavam se acumulando capitais na Europa fundamentais para a manutenção não só desse primeiro capitalismo, do capitalismo comercial, mas fundamental para o dilatamento disso e a constituição do capitalismo industrial. Né? A realização da Revolução Industrial ficaria impensável sem esse período de acumulação primitiva de capitais, que é todo esse processo que nós estamos estudando. Um outro ponto interessante, só para irmos fechando aqui, o que ocorre, né, como consequência da expansão marítima europeia é o processo de europeização do mundo, ou seja, nós temos a expansão do poder da Europa, mas também junto com isso a expansão da religião cristã católica. Então, a cristianização, a evangelização dos índios, né? Esse processo de europeização, a Europa se transforma no centro, vai impondo a sua visão, aqui uma visão mais capitalista de mercado, mais racional, no sentido do racionalismo moderno, da acumulação de capitais, a busca do lucro de uma empresa racional, juntamente com a expansão da religião cristã católica. Então nós temos esse processo, é só olhar para a colonização do Brasil, nós iremos discutir muito isso, né? Se nós olharmos a América, de forma geral, ela é fruto, né, desse mundo europeu.
desse mundo cristão católico. E como resultado, aí um resultado, né, um impacto disso é a destruição das culturas indígenas existentes na América. Essas culturas indígenas, nós podemos falar das civilizações pré-colombianas, né? É, astecas, incas, aqui no caso do Brasil, as civilizações indígenas, né? Aquelas culturas indígenas serão dizimadas pela expansão marítima europeia. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um abraço, por hoje é isso.